fazer aquela comparação. Deixa eu fechar aqui. Então, está no site do DEPEN. Então, eu vou fazer uma comparação entre o primeiro semestre de 2018 e 2019, certo? Então, vamos começar aqui 2019. Nós estamos, então, a população prisional com os dados informados pelos estados. Esse painel aqui em vermelho está sem os dados da segurança pública, né? Com os dados da segurança pública, nós vamos ver que sobe um pouco a quantidade de presos. E nós separamos aqui. Então, é muito fácil para trabalhar com esses painéis. Ó, eu estou clicando aqui. A realidade em 2018, realidade em 2019, por semestre. Nós temos aqui, por exemplo, eu quero ver a situação no estado do Paraná. Só clicar no ícone, tem aqui a população do estado do Paraná, entendeu? Então, é bem interessante. Para voltar, é só clicar de novo, certo? Então, vamos à frente aqui. Aqui, por exemplo, nós temos a separação por presos provisórios, pelos regimes, né? Então, fala-se muito na quantidade de presos do Brasil. Alguns países passam os dados em regime fechado, semiaberto, separadamente. Então, se nós considerarmos todo o universo de presos do Brasil, e aqui nós temos uma pizza com a separação por regime e também os presos provisórios, que não têm ainda uma condenação, os presos que estão, por exemplo, por prisão preventiva apenas. Nessa outra aqui nós incluímos as carceragens das polícias. Nós temos ainda um contingente de presos que não estão nos sistemas prisionais dos estados, eles estão em delegacias. Também é um dado importante que esse número está diminuindo. Então, vejam, no primeiro semestre de 2018, nós tínhamos 19 mil presos em delegacias. Esse número agora é de 14 mil. Então, é um avanço importante das secretarias de Justiça e Secretaria de Segurança Pública, o apoio também do Departamento Penitenciário, para que essas pessoas presas passem a cumprir, aliás, a aguardar os julgamentos em unidades prisionais administradas, muitas vezes, pelos próprios sistemas dos estados. Então, esse é um dado também importante. Aqui também é possível que a pessoa vá para cada estado, por exemplo, eu venho aqui na Bahia, quero saber quantos presos tem na Bahia, eu quero saber quantos presos... agora, eu vou ver se eu vou enxergar aqui a Bahia. Tinha na Bahia em 2018, certo? Então, dá para fazer essas comparações, ok? Vamos mais adiante um pouco. Aqui, aqui é a questão da proporção de presas do sexo feminino e masculino nas carceragens. Então, aqui a gente tem a quantidade nacional, né? Poucos estados, a maioria dos estados não tem mais presos em delegacia, ok? A evolução do encarceramento feminino, nós temos no site ali o Infopen Mulheres, né? E agora a gente está fazendo uma atualização para 2019. Aqui é a série histórica desde o ano de 2000, certo? Das presas no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, aqui uma queda, e agora estamos com 37 mil, não é isso, Samarqué? Isso, 37 mil, ok? Aqui é a taxa. Tá? Aqui é outro painel muito interessante, que é a taxa de aprisionamento, né, atual. Certo? Nós estamos com 367 presos para cada 100 mil habitantes. Então, imaginem, uma cidade com 100 mil habitantes teria proporcionalmente 367 presos. Esse número não coloca... o Brasil não é o terceiro país do mundo em números relativos. O Brasil, em números relativos, está entre 20ª colocação, 25ª colocação. A última que saiu num site estrangeiro coloca como 23º país. Tem vários outros países que, proporcionalmente, têm mais presos que o Brasil. Okay? Aqui também tem o aumento de vagas, a curva do aumento de vagas. Lembrando que esse dado aqui é de 6 meses, mas o ano passado nós conseguimos um esforço muito grande do Ministério, do DEPEN, dos estados, quase 20 mil vagas abertas em unidades prisionais brasileiras. Aqui nós temos também outro gráfico, a questão da população prisional.
esse é muito interessante, que é um painel que mostra o crescimento da população prisional por ano no Brasil. Nós tivemos alguns picos, né? O último pico aqui, 2015, com um crescimento de 12,28% da população, e 2019, em relação a 2018, um crescimento de 3,89% da população carcerária. Havia algumas projeções que falavam em 8%. Nós estamos trabalhando, a segurança pública no geral do Brasil, trabalhando intensamente, e o crescimento da população de 3,89%. Então, aqui é uma série histórica bem robusta, né, desde 2001, né, e aqui os pontos de crescimento em relação a cada ano. Lembrando que em 2019 nós fechamos só um semestre, certo? Então, estamos trabalhando aí para final de março, abril, já divulgarmos os painéis do segundo semestre de 2019, ok? É muito importante isso para as políticas públicas, né, para os gestores estaduais, para a população, para a imprensa. Aqui é um outro painel sobre a população prisional e o déficit. Nós temos um déficit prisional, temos que abrir vagas, esse é um objetivo grande que o doutor Sérgio Moro passou para a equipe do DPEM, para todos nós. É um problema histórico no Brasil, a questão da superlotação, isso já se falava na primeira CPI, em 1976, né? Então é um desafio abrir vagas, né? E fazer cada vez melhor com os presos que nós temos, colocá-los, tirá-los da ociosidade e retomar o controle daquelas unidades que precisam de um controle maior do Estado. Aqui uma base sobre os presos provisórios, aqui um estudo sobre os provisórios, né? 34,72%. E a evolução, aqui é interessante, na linha azul nós temos a população prisional e na linha abaixo os presos provisórios. Algumas notas de imprensa ainda falam que são 40% de presos provisórios no Brasil. Isso é um dado bem desatualizado de um momento de pico de 2014. Certo? Hoje, o dado que o DPEM tem, a partir dos estados, é 34,72%. Para esse dado estatístico, nós consideramos todos os presos em delegacia como presos provisórios. Então, portanto, se você for lá no começo da apresentação, vai dar um número de 33, porque ali a gente não contou os presos em delegacia. Aqui são os dados com presos em delegacia, e o Departamento Penitenciário Nacional considerou todos os 14 mil presos em delegacia como presos provisórios, porque normalmente eles são provisórios, e esse número deve baixar até a gente chegar ao final, provavelmente, desse ciclo de governo com nenhum preso em delegacia. Isso é muito importante. Os estados estão trabalhando muito nesse sentido. Então, nós vemos assim que essa questão também de presos provisórios, fala que o Brasil tem muitos presos provisórios. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária divulgou o Plano Nacional, dizendo que o Brasil, por exemplo, tem menos presos provisórios que o Canadá. Esses são dados estatísticos, estão disponíveis também no site do DPEM. Então, é um número... E também aqui é possível fazer a pesquisa, né, por... aqui, um outro painel interessante, por unidade prisional. Aqui, realmente, é um destaque muito grande da evolução na coleta desses dados e no fornecimento desses dados. Antes, nós atrasávamos muito a divulgação, porque o DPEM não usava essa ferramenta. Nós contratávamos consultores que faziam um relatório, esse relatório demorava para sair, e agora a ideia é assim, o Estado mandou os dados, entrou no SISDEPEM, nós colocamos nos painéis e vamos divulgar com um delay menor do que 6 meses, se for possível, mas 6 meses é razoável. Então aqui, por exemplo, pode escolher o município, pode escolher a unidade da federação, vamos pegar aqui, por exemplo, Paraná, eu quero ver lá Foz do Iguaçu, aqui as unidades penitenciárias de Foz do Iguaçu, e eu consigo ver a penitenciária específica, quantos presos, quais são os provisórios, aqui os presos para o regime. Essa unidade prisional, por exemplo, é uma unidade com presos no regime fechado, tem 84% dos presos em regime fechado. Então, aí para voltar é só desmarcar aqui, desmarcar Foz do Iguaçu e você volta. Então, isso aqui é uma prestação realmente de informações para a sociedade muito importante, ministro. A gente está realmente orgulhoso de poder apresentar isso para a sociedade brasileira e dizer que foi um esforço muito grande da equipe. Então, está aqui o Hugo também, que ajudou muito desde o começo lá, né, Hugo? Então, assim, se eu fosse trazer toda a equipe que participou, não ia caber nessa sala aqui, mas todos estão de parabéns.
os estados também que nos forneceram os dados. Aqui por sexo, também é possível verificar, né, os presos por regime, presos provisórios, né, aqui no período do primeiro semestre. Isso é por tipo de estabelecimento, masculino, feminino e misto, certo? Não são todas as unidades prisionais brasileiras que são separadas exatamente por gênero, mas aquelas que são mistas, logicamente, têm áreas separadas para presas e áreas separadas para presos. Então, também aqui tem dados estatísticos muito interessantes. Vagas por sexo, aqui também por cada unidade penitenciária do Brasil, certo? São aproximadamente 1.500 unidades prisionais no Brasil, e são dados, logicamente, fornecidos pelos estados, validados. O diretor manda, o secretário valida e vem para o DEPEN via sistema SIS-DEPEN. Certo? Aqui a quantidade de incidências penais. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, no azul, a questão de delitos relativos a tráfico de drogas, 39,42%. E eu posso avançar nesse painel aqui, ó, até chegar e fazer o comparativo com primeiro semestre de 2016, certo? 2018, ok? Então, já estou terminando aqui. Aqui nós fizemos um recorte também por incidência penal, né? Aqui a lei de drogas, por exemplo. Aqui a participação feminina, certo? Deu uma diferença aqui, porque em alguns casos a gente não tem as informações completas do tipo penal. Mas percebo que de 773 mil, a gente tem de 772 mil, certo? Então, isso é lógico, é um sistema que vai sendo aperfeiçoado constantemente. E aqui, crimes hediondos, também a gente fez um recorte, tráfico de drogas, que é um crime equiparado, tráfico internacional de drogas, arma de fogo, crimes sexuais, ok? Crimes violentos, nós temos aqui roubo, por exemplo, 36,59% dos presos no Brasil, certo? E incidências por tipo penal, também fizemos um recorte para o Sistema Penitenciário Federal. Vocês vão verificar que é possível consultar dados também das nossas 5 penitenciárias federais. E também aqui um comparativo. Bom, são 21 painéis que nós fizemos basicamente para cada ciclo de 6 meses. Podemos, logicamente, receber algumas encomendas, digo assim, porque todos os dados fora desses painéis estão naquelas planilhas que foram fornecidas e que estão no site. Alguém já me perguntou presos que estão trabalhando e presos que estão estudando. O painel já está encomendado, semana que vem sobe para o site, mas são atualmente 18% dos presos do Brasil trabalham e 14% dos presos do Brasil estudam. Houve uma melhora, mas ainda precisamos ampliar muito isso. O preso não pode ficar sem fazer nada dentro das unidades prisionais. A ociosidade é ruim para quem está preso e é ruim para quem está solto também. Então nós precisamos evoluir nessa questão. O DEPEN tem realmente uma intenção de aumentar muito isso junto com os estados. Então eu vou deixar aqui, nesse painel, que é o painel total. Aqui eu deixei marcado, eu vou ter que desmarcar. Isso, ele vai no dado total da questão prisional. 773 mil. Uma pergunta que já ocorreu. Os dados do CNJ são diferentes. Nós pegamos dados das secretarias, o CNJ provavelmente pega dados dos processos de execução penal. Pode dar uma certa diferença, mas é uma questão da coleta, não é que um está certo ou está errado, são bem próximos até. Por exemplo, uma proximidade muito grande a questão dos presos provisórios, né, entre o levantamento feito pela Justiça, o CNJ, e do Departamento. Lembrando que nós estamos trabalhando junto com o CNJ, né, ministro, para fazer a interoperabilidade dos sistemas de informação para cada vez mais termos uma convergência e divulgarmos dados para melhora das políticas e para verificar no que nós avançamos e no que nós precisamos melhorar. Eu vou voltar aqui para o site do DEPEN. Agora eu perdi aqui. O site do DEPEN tem muitos dados, nós estamos colocando muita coisa em transparência ativa para que
Aqui, por exemplo, tem um estudo sobre os repasses do DEPEN, as obras do DEPEN, o método APAC, que é um método muito importante para a questão prisional. Aqui o relatório de execução do DEPEN, o ciclo de concessão do selo resgate, as empresas que contratam presos recebem um selo do Ministério da Justiça. A gente quer passar a gente quer ampliar cada vez mais essa questão do tratamento ao egresso e ao aprisionado, para que ele cada vez mais se responsabilize também pela sua ressocialização. Então, o foco do DEPEN é na abertura de vagas e na retomada de controle, e retomar controle também é o que o preso trabalhe, e com esse trabalho ele tenha mais condições de voltar melhor e até mesmo de ajudar no custeio dele na unidade prisional, que não é um custeio muito barato, os senhores sabem. Então, basicamente é isso, eu agradeço e fico à disposição de todos. Nesse momento, Só abriremos as considerações perguntas. adicionais aqui, tá? Realmente muito... Um elogio ao diretor aqui, o Fabiano Bordião, mas toda a sua equipe. Esse tipo de instrumentos de pesquisa, análise, não existia antes, né? Na verdade, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ele tem trabalhado para tentar realizar várias entregas importantes, concretas, né? O aumento de vagas, trabalho do preso. Hoje tivemos esse dado, que ainda não é estatística oficial, mas que os assassinatos caíram 19% em 2019, o que não tem precedentes históricos. Mas assim, a parte de estatística, de informação, tem sido também um destaque. Hoje nós estamos falando aqui dos dados do sistema penitenciário, mas não tínhamos, até março de 2019, estatísticas nacionais sobre os principais indicadores criminais. Isso foi agora resolvido através do Sinesp, e também temos isso em transparência ativa. E esse tipo de dados, não só o fato dos dados estarem mais próximos do momento atual, né? Aqui nós temos o que nós recebemos em 2016, no começo de 2019, que se reportava em 2016, agora nós estamos em 2020, falando do primeiro semestre de 2019, mas além disso, toda essa instrumentação, né? E se vê também uma série de inverdades que são colocadas sobre o sistema carcerário. Uma expectativa de aumento de 8% ao ano não se concretizou, houve um aumento de 3%, 3,8%. Número de presos provisórios, sempre se fala demais que se prende muito cautelarmente no Brasil, não é. 33% ou 34%, segundo outra metodologia, não é um percentual diferente do que tem na França ou, por exemplo, da maioria dos países europeus. Enfim, fica aí o elogio ao trabalho do DEPEN, principalmente aqui, de disponibilizar esse instrumento relevante de informação à sociedade e, inclusive, também para a pesquisa científica, e que nós vamos poder usar para construir políticas públicas mais sólidas nessa área do sistema carcerário. Nesse momento, abriremos as perguntas dos jornalistas inscritos. Daniele, da EBC. Não? Aqui, Próximo. O Globo, Marco. Só um dado aqui, que foi ano passado. Presos provisórios, percentual em outros países. Suíça, 42%. Canadá, 38%. Bélgica, 35%. Dinamarca, 35%. Brasil, 34%. Né? Às vezes se fala essa questão, muito a prisão cautelar, exagero e tal, normalmente querendo que isso, vamos dizer assim, comova o sistema de justiça para soltar, às vezes, criminosos perigosos, violentos, crime organizado, por corrupção. E quando nós vamos ver os dados específicos, inclusive comparativos com outros países, não temos nenhuma situação anormal aqui no Brasil, não. Desculpa. Bom dia, Marco Grilo, do Jornal Globo. Minha pergunta é em relação ao número de vagas, porque mesmo com essa criação de 20 mil vagas no ano passado, o déficit é alto ainda. Para esse ano, existe alguma meta e de que forma o Ministério e o DEPEN estão trabalhando com os estados para que esse problema seja amenizado?
Bom, nós, no ano passado, fizemos 20 mil vagas. Se nós pegarmos, tem um levantamento do Tribunal de Contas da União que fala em 2000 a 2016 a média de 10 mil vagas por ano. Em alguns anos que não houve construção de nenhuma vaga. Então, a média de 16 anos foi de 10 mil. Nós colocamos um objetivo difícil de alcançar, de fazer 100 mil vagas em 4 anos. O ano passado, fechamos com quase 20 mil vagas. Esse ano, o departamento vai investir, junto com os estados, muito em reformas de unidades prisionais, que é a maneira mais rápida de você criar vagas. Às vezes é você aproveitar o que já existe e criar mais algumas condições para os presos, por exemplo, com uma cama a mais por cela, por exemplo, beliches que possam virar, às vezes, treliches, né, para a gente poder acomodar melhor a população prisional. E também a questão do trabalho, que isso faz com que o preso fique menos tempo em cela e possa produzir, e que unidades prisionais possam ser, inclusive, construídas a partir do trabalho dos presos. Então, o objetivo é ousado de fazer 100 mil vagas, isso vai melhorar a condição prisional no Brasil. Nós estamos também trabalhando para melhorar a perspectiva de parcerias público-privadas. As parcerias público-privadas podem ajudar, o trabalho prisional pode ajudar, inclusive, a custear os investimentos privados na construção de novas unidades. Então, nós vamos com esse objetivo para esse ano também de 20 mil vagas, e, na verdade, a gente tem que fazer 25 mil para fechar em 100 mil. Né? Mas eu vou dizer assim, é uma previsão, não quer dizer, mas é uma previsão bem ousada. Nós precisamos, é uma série histórica muito grande de reclamação sobre superpopulação e não fazer vagas. Nós não temos muitos presos no Brasil, nós temos poucas vagas para eles. E isso, historicamente, foi negligenciado. Então, a gente está atacando essa questão com muita energia, aí, com apoio muito grande do ministro, né, que tem nos ajudado aí na estruturação dessas parcerias e dessas... Nós já temos 2 projetos prontos, que foram construídos o ano que vem, ano passado, junto com a Universidade Nacional de Brasília, e vamos fechar 6 projetos padronizados para ajudar os estados a fazer isso rapidamente. Gazeta do Povo, Kelly. Bom dia, ministro. Bom dia, diretor. Eu tenho 2 dúvidas, na verdade. A primeira, o senhor Bordignon comentou que a meta até o final deste governo é chegar em nenhum preso em delegacias, né, até o final do governo. Queria saber como que o governo federal pode auxiliar os estados nessa meta, e também queria saber se no Infopem é possível a gente filtrar quais são os presos ligados a facções que estão nessas unidades prisionais. Bom, esse trabalho para diminuir, acabar com os presos em carceragem é um trabalho que a gente tem que fazer junto com os estados. Por exemplo, o Paraná tem um problema com essa questão de presos em carceragem, mas eles estão com várias obras em andamento e isso provavelmente vai resolver o problema durante ainda esse ciclo de 4 anos. Certo? Então, você veja aqui, eu peguei aqui a questão do Paraná em outras carceragens, 6.427 presos. Salvo engano, é o estado que tem mais. Eles já diminuíram em relação ao primeiro ciclo. Se pegar 2018 e 2019, o Paraná, por exemplo, já retirou muitos presos de carceragens. Isso é um trabalho muito importante. Então, a gente está ajudando os estados através dos recursos do Fundo Penitenciário. E a outra pergunta que você fez é... A diretoria de inteligência tem um estudo sobre as facções. A gente está trabalhando com a outra vertente do SISDEPEN, que é o SISDEPEN Indivíduos. Nós precisamos conhecer os presos do Brasil individualmente falando. Aqui eles não estão individualmente falando, certo? Agora, esse levantamento é um levantamento que não vai ser divulgado, mas eu digo a vocês, isso já é um dado preliminar, que nós não temos... O número de presos faccionados no Brasil é menor que 10% da totalidade dos presos. O que a gente tem que fazer é classificar, separar melhor. O ministro sempre destaca a questão agora do pacote anticrime, que vai ter uma dificuldade maior para o faccionado progredir no regime. Não, a gente não pode tratar um preso faccionado da mesma maneira que a gente trata um preso, entre aspas, normal, um preso que não faz parte de uma facção, que cometeu um erro, que está cumprindo a pena e que quer sair melhor para a sociedade. Então vamos trabalhar. Essa questão de classificação é uma questão que está na Lei de Execução Penal, desde 1984, que fala das comissões técnicas de classificação de presos.
Nós apenas estamos trabalhando com inteligência para fazer isso mais rápido. E isso, nós temos já algum levantamento, mas esse levantamento é um levantamento que não vai ser divulgado, mas eu digo para os senhores que, e para as senhoras que não é mais do que 10%, só que estão muito mal separados às vezes. Então isso a gente vai melhorar, e alguns exemplos já estão acontecendo aí no Brasil. De certa forma, isso pode explicar um pouco a redução dessa criminalidade violenta que nós tivemos aí nesses, por exemplo, a transferência das lideranças para os presídios federais e o regime hoje que não permite o contato físico nos presídios federais. Começou no dia 13 de fevereiro, há um ano atrás, com a portaria do ministro da Justiça, e agora foi aprovado no pacote anticrime esse regime mais severo para os presídios federais. Isso é importante. SBT, Galton. Bom dia, ministro. Bom dia, diretor. Nessa pegada dos presos faccionados, o governo do Distrito Federal entrou com uma ação no Supremo na quarta-feira contra a permanência do Marcola. Como o MJ encara esse pedido do governo do DF? Sobre isso, nós já nos manifestamos anteriormente. No fundo, os presos nos presídios federais ficam dentro dos presídios, como é óbvio, em regime prisional de absoluto rigor. Então, os presos dentro desses estabelecimentos não oferecem nenhum risco às pessoas que se encontram fora deles. E a avaliação feita pelo Ministério da Justiça, pelo DEPEN, foi no sentido de manter essa liderança específica aqui em Brasília, por questões muito específicas. Então, enfim, o que eu tenho dito é que a única pessoa que tem reclamado sobre essa permanência é o governador do Distrito Federal, a meu ver mais por razões políticas do que por razões concretas. E nenhuma embaixada, nenhum órgão ou outro público federal, ninguém tem de fato reclamado e não vi nenhuma reverberação dessa reclamação na sociedade do Distrito Federal. Aliás, os brasileiros têm a compreensão da necessidade de contribuir para o esforço contra a criminalidade organizada, assim como fazem os habitantes dos outros municípios, como Mossoró, como a pequena Catanduvas, como Campo Grande, de contribuir para os esforços contra o crime organizado. Então, ninguém tem medo do crime organizado. É o crime organizado que tem que ter medo do poder público e dos cidadãos. Enfim, a nossa política é essa. Claro que isso vai ser levado ao Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal tome a decisão que entender mais acertada em relação a esse tema. Mas não existe nenhum risco que possa justificar qualquer temor por parte da população. Até se lamenta que esse tema seja trazido tantas vezes pelo governador, gerando talvez uma percepção equivocada de que existe alguma insegurança nisso. Não penso que é a atitude mais responsável. Valor econômico. Até aproveitando aqui, destacar, na lei anticrime, como foi destacado aqui pelo diretor DEPEN, foi aprovada uma norma muito importante, que é uma norma antifacção, basicamente dizendo que aquele que se mantém vinculado à organização criminosa durante o cumprimento da pena não tem direito à obtenção de benefícios prisionais, como progressão de regime ou livramento condicional. Isso é muito importante porque, não que seja uma panaceia para resolver o problema das facções criminosas, mas é uma norma legal que visa desestimular e enfraquecer essas organizações criminosas, impondo ao preso uma escolha: ou você se mantém faccionado ou você não tem benefício prisional. E nós estamos conversando aqui, nós vamos fazer uma campanha de divulgação intra-muros das prisões dessa norma específica, com o objetivo de que o preso se desvincule e possa iniciar o seu caminho para a reabilitação. Em breve. Essa é uma campanha que tem um público-alvo específico, né? Então vai ser dentro dos estabelecimentos prisionais. Então não espere ninguém receber um panfleto fora dos
dos locais, né? Mas é algo que é importante, porque o principal propósito dessa norma não é propriamente manter as pessoas presas por mais tempo. Nós queremos que o preso se reabilite, mas nós queremos sim desestimular a vinculação à organização criminosa. Valor econômico, Isadora. Ministro, o senhor teve essa semana lá com a ministra Rosa no Supremo, e eu queria saber como é que está essa questão do Fundo Nacional. Teve essa decisão do ministro Toffoli para repassar os recursos. Vocês já repassaram alguma coisa? Como é que está esse cronograma aqui no governo? Só agregando da minha resposta anterior, um fato relevante, os presídios federais não têm histórico de fugas, nunca ninguém fugiu no presídio federal, rebelião, nunca houve rebelião. Por outro lado, não há nenhum caso de celular encontrado dentro de presídio federal, porque celular não entra em presídio federal com o rigoroso esquema de segurança que ali existe. Então isso é importante também ser destacado, até para deixar claro que a permanência dessas lideranças nos presídios federais visa exatamente neutralizá-las, neutralizar a capacidade delas de comandarem crimes de dentro dos estabelecimentos. Em relação à questão colocada, houve uma decisão judicial, ela está sendo cumprida, não é assim algo tão simples, porque envolve a alteração da lei orçamentária. Isso está sendo tratado dentro do governo e basicamente foi essa comunicação feita à ministra. A decisão, evidentemente, vai ser cumprida, uma decisão judicial, mas existe todo um procedimento para que isso seja feito, que leva um pouco mais de tempo. TV Brasil, Luana. Olá, bom dia, ministro. Bom dia, diretor. Eu estou com algumas dúvidas. A gente puxou aqui o sistema e ele não mostra exatamente o número de mulheres e homens presos. Ele mostra mulheres, homens e misto. Então, a gente não consegue extrair o número exato. Não sei se a gente procurou errado. Gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu queria confirmar também, o objetivo é de 20 mil vagas serem criadas este ano, e até o final do governo Bolsonaro, quantas vagas são, a previsão, a estimativa. E gostaria também de confirmar, acho que foi o ministro, não sei se foi o ministro ou se foi o doutor Fabiano que disse, que há proporcionalmente 367 presos para cada 100 mil habitantes, que o Brasil estaria entre 20 e 25 na posição. Eu queria que o senhor citasse alguns países para poder ilustrar na matéria, que o Brasil estaria atrás de países, para eu dar como exemplo. Bom, tem um site na internet que é o Prison Studies, que faz essa comparação entre todos os países do mundo. Se você acessar lá esse site, vai ver, eles trabalham com dados de 2016. Aí, se você pegar lá os dados, eu não acho razoável a gente trabalhar com população total, que falam, por exemplo, que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo, mas nós somos o 5º país do mundo em população. Então, logicamente, se for comparar o Brasil com a Nova Zelândia, nós vamos sempre ter mais presos que a Nova Zelândia, né? Então, um comparativo melhor, assim como é feito, por exemplo, homicídios por 100 mil habitantes, né? Então, esse site tem números absolutos e tem números relativos. Se a gente pegar números relativos, o Brasil está abaixo, entre 20 a 25, nossa colocação. Quem está na frente de nós? Os Estados Unidos, por exemplo. Cuba tem mais presos por 100 mil habitantes do que o Brasil. Eles chegam a 550 presos, salvo engano. Mas, se você procurar nesse site do Prison Studies, e nosso pessoal da comunicação social ali pode te mostrar. Eu pedi até uma última atualização. Agora, subindo esses dados, eles vão atualizar. Eles têm dados do Brasil 2016. Agora, eles vão poder usar dados do Brasil 2019. Mas eu volto a dizer, o problema não é quantos presos você tem. O problema é o que você faz com os presos que você possui. E a gente tem que ter controle, trabalho, né, para que isso melhore. A questão do público feminino... tem aí? Então, assim, nós... Sim.
Não, mas tem o... Veja, o que eu expliquei lá, nós publicamos hoje 21 painéis de 3 anos. Então, já fica uma observação, a gente cria esse painel. Não, mas nós, no grupo, na publicação, se você entrar na planilha Excel lá, eu vou pedir para o pessoal abrir lá, tem o dado ali, entendeu? É que nós não... nós não vamos fazer 500 painéis, mas já fica essa... A gente tem o dado da população feminina aí, né, 2019. Ele vai pegar ali, ó. Se não está no painel, muito claro, está na planilha. Veja, essa planilha é de cada ano, tem isso aí por estado. Então tem a população feminina, né? Não precisa... tá ruim de ver, mas dá para ver tranquilo no computador. Aqui a gente está meio longe aqui. Veja ali, Stamar, se consegue. Tá? Não, só dá o número, não precisa. Olha lá, ó. Então, população de mulheres, 37.139. De homens, está aqui, ó. E tem inclusive lá, ó, mulheres na segurança pública, tá vendo? Esse dado aqui, ó, são as mulheres que estão em delegacia, 629, e as mulheres que estão em outras unidades prisionais, 37 mil. Ok? Está aí. Está aí o dado. Já vamos fazer o painel que você pediu aí para a semana que vem. Mas você tem o dado já aí, ó. Então, isso que eu digo assim, para a pesquisa e para os jornalistas, o que não tiver nos painéis está nas planilhas que estão publicadas hoje também e desde 2005. Né? Então, agora, claro que a gente precisa deixar isso cada vez mais palatável. Então, já fica aí a sugestão, vamos fazer o painel. E a previsão de vagas, novas vagas desse ano até o final da 2022? Então, é o que eu expliquei. Nós temos, inclusive, no site do DEPEN, vamos abrir aqui, Stelmach, eu vou mostrar para você, mais para baixo? Aqui, ó. Tem que fazer a propaganda do site, né? Aqui você vai na entrada do site, você tem obras, certo? Aqui você tem as previsões que nós fizemos no ano de 2019. Nós fizemos uma primeira previsão, uma segunda e o que foi feito efetivamente. Claro, nós colocamos lá 25 de previsão e fechou com 19, porque teve alguns atrasos de obra, né? Mas aqui você tem as obras por estado. Então vamos lá. Estado do Paraná. Aqui as obras que estão em andamento, ok? Aí você clica lá, tem como é que está o andamento da obra, certo? Nós queremos projetar para esse ano também 20 mil. Se a gente quer fazer 100 mil, eu tenho que fazer até mais do que isso, né? Mas esse ano a gente vai ter um foco muito grande em reformas, para que a gente faça mais vagas com menos recurso, ok? E por exemplo, nós vamos contratar aí 120 engenheiros até o meio do ano. Nós temos muitas obras que têm dificuldade de continuar porque não tem o técnico lá para que a obra ande. Então, foi importante o apoio do ministro junto com o Ministério da Economia, Ministério da Defesa. Nós seguimos o modelo do Ministério da Defesa para a contratação de engenheiros. Foi uma lei que foi aprovada junto com aquela projeto para a venda de bens dos criminosos. Então, tem um artigo lá que permitiu ao Departamento Penitenciário a contratação de mais engenheiros. 100 mil é um objetivo, de abrir vagas, criar vagas. Veja, por exemplo, o Brasil tem 60 mil presos hoje com tornozeleiras. Se eu subir esse número, eu aumento as vagas nas unidades prisionais. Não estou dizendo que a gente vai fazer... A tornozeleira não é uma panaceia, tem que ser usada com moderação. Mas hoje nós vamos divulgar ainda esse levantamento. Nós temos 60 mil pessoas que estão submetidas a tornozeleiras eletrônicas, que não ocupam uma vaga física em unidades prisionais. É um dado também importante que não está nesse levantamento, que a gente está separando o que é a vaga física em unidade prisional e essas vagas, entre aspas, virtuais em estruturas de monitoramento eletrônico. Vamos para a última pergunta. Globo News, Isabela Camargo. Bom dia, diretor. Bom dia, ministro. Doutor Fabiano, o senhor elencou alguns problemas aqui, né? São a falta de vagas, o senhor não considera o volume de presos um volume alto, o senhor elencou a falta de ocupação para presos, adiantando um número que não está consolidado. Queria fazer uma pergunta, se a reincidência também seria um problema, e se tudo isso que o senhor elencou, qual é a prioridade? 1, 2 e 3, na sequência, o que o senhor acha que tem que ir resolvendo para melhorar? E queria levantar uma segunda pergunta, se há algum projeto, alguma coisa dentro desses trabalhos que vocês estão fazendo de levantamento da população carcerária, especificamente para o público LGBT que está dentro de prisão. Obrigada. Bom, vamos lá.
para a gente, as prioridades são abertura de vagas e retomada de controle, né? O trabalho é uma forma de você retomar o controle. O trabalho é uma forma de você melhorar a possibilidade de regresso do preso. Nós temos que ter uma atenção maior ao egresso, aquele que está saindo. Por exemplo, se ele trabalha, um exemplo Santa Catarina, que eu sempre coloco, que nós visitamos lá e que o DEPEN fez várias reuniões e mostrou para vários estados. Hoje nós temos vários estados adotando uma metodologia muito similar a Santa Catarina. O preso lá recebe R$1.000, um salário mínimo, e devolve 25% disso. E então recebe 750. Desses 750, 250 aproximadamente fica no pecúlio dele. Para daqui 10 anos, quando ele sair, ele ter uma poupança para ele poder fazer alguma coisa fora. Ele sair com alguma perspectiva. Ele aprendeu uma profissão no cárcere e ele tem recursos para começar um pequeno empreendimento. Então esse é o trabalho. Nós nunca medimos de uma maneira científica a reincidência no Brasil. O SIS-DEPEN indivíduos, que não é esse módulo, o SIS-DEPEN indivíduos é um módulo que nós já temos 71% dos presos individualmente no Brasil todo, os estados nos passaram os dados, e nós estamos com mais de 1 milhão de presos no sistema. Mas espera aí, mas você não tem 1 milhão de presos. Sim, é que o preso no SIS-DEPEN indivíduos nunca mais sai do sistema. Então ele entra no sistema, ele não sai, porque a gente consegue medir se ele voltar à reincidência. Então nós esperamos até o final desse governo, até 2022 ou antes, conseguir publicar um dado científico sobre efetivamente a reincidência. Nós investimos em alguns projetos aí, convênios com os estados para o tratamento do egresso, por exemplo, Minas Gerais, para que, às vezes, investindo R$50 por mês em um egresso, que ele não volte para a unidade prisional, eu estou criando uma vaga por R$50. Então, isso é uma questão realmente de gestão. Nós precisamos ter um olhar muito aprofundado sobre a questão do egresso, para que ele saia da cadeia e não volte mais para a cadeia. Porque isso aí é realmente uma questão que nós precisamos evoluir muito na questão do tratamento do egresso. O departamento, então, esse ano celebrou aproximadamente 13 convênios, salvo engano, 13 convênios com unidades federativas, para a gente começar a trabalhar muito na questão da porta de saída. Não é sair o preso sem nenhuma profissão, sem nada, sem nenhuma estrutura familiar, é muito importante também, então a gente tem que trabalhar isso junto com o Poder Judiciário, os escritórios sociais, o DEPEN está... acho que foi essa a pergunta, né? Que você tem mais alguma coisa ou não? Não sei se... Sim, sim. Então, nós temos no site do DEPEN uma nota técnica já que foi publicada no final do ano passado sobre a população LGBT, que está em consulta pública. Agora eu vou achar essa nota aqui, ela está meio escondida realmente, nós precisamos, mas eu vou... Tem muita informação no site do DEPEN, mas está aqui na questão da... Não, eu vou achar para você aqui. Promoção, está aqui. Olha só, perguntas e respostas. Aqui, ó, está em Mulheres e Diversidades. Ok. Promoção das diversidades. Consulta pública DEPEN lança. Nós fizemos uma nota para a imprensa disso, tá? A nota foi publicada ano passado, em 20/11, e se você clicar aqui, você acessa a nota técnica feita pela equipe. Eu destaco muito a equipe de servidores do Departamento Penitenciário. Depende, às vezes fazia muito com consultoria externa. Nós estamos fazendo muita coisa com o trabalho dos nossos servidores, né, servidores do sistema penitenciário. O levantamento aqui coloca também 111 mil servidores que trabalham nas 1.500 unidades prisionais do Brasil, que precisam cada vez mais ser valorizadas. Está aqui a nota. Ó. Questão LGBT, o DEPEN tem uma preocupação, logicamente, com toda a população carcerária, e não é diferente com essa população também. Tá ok? Agradecemos a todos. Está encerrada essa coletiva.